Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aí dar continuidade à nossa aula de jogo, brinquedo, brincadeira e a educação da Tezuka Kishimoto. Vamos agora para a segunda parte da aula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo que ajuda bastante aí, não custa nada, tá bom? E se inscreve no canal, dá aquele like e vem contigo. Pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, a autora, pessoal, ela defende a conquista da dimensão simbólica do pensamento, ou seja, o jogo como gênese da metáfora, como o início do pensamento. E assim, ela busca, ela propõe que nós busquemos acabar com essa visão racionalista, que é o que? Essa visão linear, uma alienação do processo, gente, de construção do sujeito. Você não pode trabalhar assim, olha, eu vou trabalhar isso, depois isso, depois isso, depois isso. Como a gente já conversou na outra aula, o pensamento, gente, ele parte da imaginação. Então, quando você, por exemplo, vai numa visita na sua casa, você não fala assim, olha, nós vamos conversar de política, depois de religião, depois nós vamos conversar da família, depois... Não tem como você fazer uma programação. A visita chega, você pergunta, como é que tá todo mundo bem? Como é que tá na escola, no trabalho? E a partir dali vai surgindo outros assuntos. Quando você vê, você já está 2 horas na sua casa conversando com a visita sobre várias coisas. Então não tem como você controlar esse tipo de coisa. Então, na escola é a mesma coisa, não se pode planejar uma aula completa e falar a aula vai ser assim, 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 porque ela não tem significado para a criança. Uma vez que ela não tem significado, a criança ela não vai compreender e ela não vai conseguir avançar. Agora, por exemplo, você está numa roda de conversa, dentro de um tema, aí daqui a pouco mudou aquele tema ali, as crianças começaram a falar de outra coisa e aquilo foi interessante, dá para fazer uma atividade com aquilo, então você muda o foco da sua aula, porque quando a criança realiza a atividade, ela vai ter um significado bem maior e ali ela vai desenvolver bem mais, né? Eu tratei isso na primeira aula, aqui a gente está só dando uma relembrada. E essa visão racionalista, ela reflete muito na educação infantil, porque a criança ela perde a liberdade e o espaço para viver uma infância plena e enriquecedora, através da imaginação. A visão racionalista, ela só permite que a gente veja aquilo que já está formado, e não permitindo que a criança ela busque essa formação própria dela através da imaginação, que ela possa construir novas formas de ver, novas formas de pensar. E a visão racionalista não, você só trabalha com aquilo que já tem, você não pode estar inventando, né, como dizem por aí. O jogo, pessoal, ele ao contrário, ele representa, ou seja, ele proporciona a imaginação em ação, ou seja, uma coisa que você imagina e você transforma aquilo em realidade. A criança, por exemplo, você dá uma massinha de modelar para ela e ela monta ali uma tartaruguinha, monta ali um coelhinho, ou qualquer coisa, um caminhãozinho, e é muito mais significativo do que se, por exemplo, você vai lá e você compra lá um caminhãozinho, ou uma bonequinha, ou uma tartaruguinha feita de biscuit pintadinho que algum artista fez. É bacana, é bonito, mas serve ali para enfeitar, mas para a criança aquilo ali não tem nem significado. Agora, quando a criança pega ali uma massa de modelar, ele cria aquele bichinho dele, para ele aquele significado é muito maior, porque ele criou aquilo através da imaginação. Então o jogo ele proporciona a imaginação em ação, ou seja, você pegar aquilo que está na sua imaginação e transformar em realidade. Seja através de uma massinha de modelar, de um bloco de montar, ou até mesmo um jogo de cartas, você criando as suas próprias regras, tá? Desde que essa regra não seja assim para beneficiar um e atrapalhar o outro, né? Tem que ser uma regra que beneficie a todos. Não chega no meio do jogo a criança muda a regra porque vai beneficiar ela, não pode, né? Tem que ser uma coisinha que beneficie a todos. E provavelmente uma coisinha que seja antes. Gente, a imaginação, ela é um processo psicológico novo para a criança. Então, a criança ela vai descobrindo a imaginação dela aos poucos. E quando ela vai descobrindo a imaginação, ela vai descobrindo o pensamento. E ela vai adquirindo esse pensamento. Vygotsky, já falei isso na outra aula, ele defendia muito que a imaginação ela surge primeiramente em forma de jogo, ou seja, o jogo, gente, ele precede a imaginação, ele a primeira ferramenta ali, a ferramenta principal para o início da imaginação e da construção do pensamento. A imaginação ela contribui com uma passagem da inteligência simbólica para a prática. Porque o que é a inteligência simbólica? É aquela que a gente está aqui, ó, só na nossa cabecinha. E quando você pega aquilo que está aqui e você coloca ela em ação, que a gente comentou até um exemplo da massa de modelar, você passa da inteligência simbólica para a inteligência prática, que é o quê? Aquilo que você tira da tua mente e transforma em realidade.
Mas é necessário que o professor ele permita que a criança tenha esse tempo e esse espaço para utilizar essa imaginação, tá? Evitando aí a criança trabalhar somente com jogos de regra, onde para ela só vai se divertir ali momentaneamente, mas ela não está construindo nada. Aquilo não vai ter um significado. Quando a criança cria a própria regra, para ela aquilo tem um interesse, tem um valor muito maior. Quando você dá esse tempo para a criança, trabalhe a sua imaginação, trabalhe a sua própria construção do pensamento, a criança vai se desenvolver com muito mais autonomia. E ela vai se tornar... o conhecimento a partir da imaginação, ele vai deixando de estar preso dentro da criança, do aqui, do agora, né? Aquilo que se pode ver, se pode pegar, se pode construir. O mundo inteiro, gente, ele passa a estar presente dentro do pensamento, uma vez que é possível imaginá-lo, tá? Então a imaginação, ela permite que você crie coisas que está muito além daquele pensamento inicial da criança, que ela acha que tudo é muito restrito, tá? Então o conhecimento a partir da imaginação ele se torna muito maior, porque a partir da imaginação tudo é possível. Eu fecho os olhos e imagino que eu estou lá na Disney ou no parque do Harry Potter e me divertindo, e aquilo se torna real para mim. Claro que é uma coisa momentânea, mas aquilo se torna real para mim, porque eu consigo imaginar aquilo, e a partir daquilo eu posso fazer um desenho e me colocar ali naquele cenário. Eu posso criar uma situação, fazer até um planejamento para fazer uma viagem lá, mas porque eu me imaginei lá primeiro. E quando eu me imaginei, eu pensei, será que eu vou gostar de estar lá? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu vou adorar estar lá. E a partir disso eu faço até um planejamento. Então, o conhecimento a partir da imaginação, ele se desprende do aqui, do agora, do que é real, do que cabe dentro do meu bolso, por exemplo, e ele... Uma vez que o mundo inteiro cabe dentro do seu pensamento, é possível. Então você como fala, o mundo fazer parte da sua vida. Quando a criança vivencia o lúdico e brinca bastante, ela se torna um adulto que sabe interagir, ensinar, um adulto que tem atitude, que tem a liderança, tá? Às vezes você vê aqueles adultos apáticos, assim, você é uma pessoa que não tem atitude para fazer nada, é porque é uma pessoa que tudo na vida dela foi condicionado a ela. Ela não teve aquela experiência de brincar, de correr, de transformar as coisas, tá? Só que tem uma coisa assim, pessoal, a gente tem que tomar cuidado também com o brinquedo. Por exemplo, a forma como você entrega um brinquedo para uma criança. Se você pega, por exemplo, um cavalinho, né? E você é um cavalinho de balançar. A criança ela vai desenvolver uma linha de pensamento que o cavalo, ele só serve para você montar nele. Agora, se você pega um cavalinho de pelúcia, por exemplo, dá para uma criança, e a criança ela vai pegar amor naquele cavalinho, ela vai pegar sentimento, ela vai pensar assim, poxa, é um bichinho, eu preciso cuidar, eu preciso amar. Não é um bichinho que está ali para me servir, como um cavalinho de montar, por exemplo, ou um cabo de vassoura, né, aquela cabeça do cavalo, que serve para quê? Para você montar e sair galopando. Não, o cavalinho, ele é um ser que tem vida, ele merece respeito, ele merece que eu o ame. Eu posso até montar nele, mas vou montar nele com respeito. Não vou montar nele pensando, você está aqui porque você está aqui para eu montar em você. Tem uma aula que eu assisti do professor Hammurabi, que é muito boa também, que ele menciona isso, né? A galinha está aqui para a gente comer o ovinho dela, para a gente comer ela assada. Não, a galinha existe porque ela existe. O cavalo existe porque ele existe. Ele não existe para servir a gente, a galinha não existe para alimentar a gente alimenta ela, a gente se alimenta da galinha, sim. Mas ela não existe para alimentar a gente, ela existe simplesmente porque existe, tá? Então uma observação, é uma aula muito bacana, inclusive do professor Hammurabi, tá? E baseado nessa aula dele que eu gostaria de fazer essas explanações aqui. Que, por exemplo, você pega crianças que trabalham... Crianças que, por exemplo, você vai lá, você dá uma arma, até essas arminhas de Nerf, por exemplo, custa uma fortuna, e os pais compram para os filhos, porque os filhos gostam. Gente, eu não tenho filho, eu tenho filha. Se eu tivesse filho, eu jamais compraria uma arminha dessa pro meu filho. Por quê? Porque... Como o professor lá diz na aula dele, é uma aula muito bacana, ele fala, você fomenta na criança, você incentiva na criança um comportamento violento, porque a criança aprende desde criança a brincar com arma. Claro, ele não vai virar um bandido, mas ele cria aquela coisa assim, sabe, de tudo resolver na forma da violência, na forma da atitude drástica. E quando você trabalha com as crianças ali, jogos, brincadeiras lúdicas, coisas que ele tem que trabalhar em grupo, você desenvolve na criança aquele sentimento não de competição, mas o sentimento de parceria, de conjunto, em que a criança ela vai ter aquela coisa assim, olha, deixa eu ver a opinião do outro.
Não é que ela vai ser dependente, mas olha, deixa eu ver o que o outro pensa, né? Tem gente que é egocêntrica, só a opinião dele é que serve. Se alguém der uma opinião ali, ele não aceita. E não, na verdade você tem que trabalhar em conjunto, todo mundo dá uma opinião, vamos ver qual que fica melhor. Tá? Então quando você pega, por exemplo, um tanque de guerra, que o professor também colocou na aula dele. Você pega um tanque de guerra, para que serve um tanque de guerra? Para destruir, gente. Só serve para destruir. Agora, se você pega, por exemplo, um caminhãozinho, o que o caminhão faz, por exemplo? O caminhão, você põe areia nele, vai servir para auxiliar as pessoas, né? Construir uma casa, fazer alguma coisa. Você põe no caminhãozinho ali qualquer tipo de mercadoria para ajudar o ser humano, para ser útil para o ser humano. Agora, você pega um tanque de guerra, ele só é para destruir, para matar. Então você tem que pensar o tipo de brinquedo que você vai querer para o seu filho, que você vai trabalhar com o seu aluno, para que também você não fomente, você não incentive nesse aluno, nessa criança, um comportamento negativo no futuro. Então tem que ter jogos e brincadeiras ali que sejam coisas saudáveis, que incentive a criança para o lado positivo, não para o lado negativo. Tem que tomar bastante cuidado. Na escola, por exemplo, eu não gosto que brinca com arminha, né? Ah, mas eu sou polícia. Tá bom, você é polícia, mas alguém é o ladrão, mesmo que seja um ladrão imaginário. Então uma coisa que a criança, quando crescer, que bom que seja um policial, vá defender o cidadão, mas a questão é, quando é criança, a gente não pode estar incentivando essa questão, porque ele também pode crescer e no meio que ele vive, a polícia se vista como um inimigo, e ele vai usar todo aquele desejo que ele tem por arma para o mal. Então você tem que procurar trabalhar jogos, brincadeiras com a criança que incentive ela pro lado do bem, não pro lado do mal. Tá legal? Pessoal, essa aula acho que ficou meio curtinha ela, mas também não tinha muito coisa para completar, né? A outra aula aí ficou bacana. Se eu soubesse, tinha dado uma esticadinha nela. Espero que vocês tenham gostado, contribua com o estudo de vocês. Bons estudos, até a próxima aula.